Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Projeto Detalhado de Software. Essa é a nossa última aula, tá, sobre os padrões GRASP. E na aula passada a gente viu o padrão invenção pura e o padrão em direção. Então hoje a gente vai dar continuidade ao último padrão que está faltando a gente ver, que é o variações protegidas. Todos esses outros 8 padrões estão aí nas aulas anteriores, tá? Hoje a gente vai ver o último, que é o padrão variações protegidas. Então, vocês devem lembrar que os sistemas, né, eles são complexos para construir e principalmente para manter e evoluir, né? Então, evoluir um sistema sempre vai ser, né, sempre será uma qualidade importante, né, mesmo que não dita, nos sistemas de computação, e a menos de sistemas descartáveis, né? Todo sistema vai precisar evoluir. Então, tirando esses sistemas que são descartáveis, que são utilizados por um período curto de tempo, né, por exemplo, é um sistema para acompanhar os jogos da Copa, né? Então é um sistema que vai ser utilizado durante um curto período de tempo e ele tem um tempo de vida já bem estipulado. Então nesses tipos de sistemas, né, a evolução do sistema e a manutenção não é tão importante, né, quanto nos demais sistemas. Mas na grande maioria, você produzir um sistema que é fácil de evoluir e fácil de manter é uma característica muito boa, tá? Dito isso, né, como você pode proteger o sistema para suportar essas variações futuras, né? Ou seja, o contexto ele vai mudando, né? Então o software ele tem que se adaptar a esse contexto. Se você não faz um software que é adequado para sofrer essas variações, em algum momento ele vai se tornar obsoleto e você não vai mais conseguir dar manutenção ou evoluir aquele software, dado que ele ficou tão complexo de uma forma que não é mais viável você fazer essas correções, essas adaptações, né? Então, como lidar com essas variações que ainda não foram solicitadas? Ou seja, você sabe que o software vai mudar, mas você não sabe ainda o que ou como ele vai mudar. Como é que você vai poder, né, tratar esses problemas se você ainda não sabe como isso vai acontecer, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, o problema seria como você projetar objetos e subsistemas de modo que variações no tempo, né, variações no software, não causem impacto indesejados, né? Como você pode fazer isso sem você saber quais são essas variações de forma antecipada, né? Então, a solução para isso é você tentar identificar pontos de variação previsíveis, né, e tentar atribuir responsabilidades a essas variações, criando interfaces em torno delas, né? E lembrem que interface não é apenas aquela interface do Java, né? Você tem vários tipos de interface, de abstrações, né? Então a fronteira é um tipo de interface, né? A API, a interface em si, né? Uma abstração que você cria, como lá naquela abstração das camadas, né? Protocolo. Então isso tudo são interfaces, né? São formas que facilitam a comunicação entre dois ou mais elementos. Um exemplo, né? O ponto de venda com suporte para vários fornecedores de emissão de cupom fiscal. Então a solução seria você ter a interface mais o uso do polimorfismo, você conseguiria resolver ou amenizar bastante esse problema, né, do suporte a vários fornecedores. Já nas variações protegidas, né, onde tenta se manter separado e protegido essas características, você tem o protocolo dos fornecedores, né? Você tem a inclusão de novo fornecedor de emissão de cupom fiscal, você tem uma nova regra de legislação que pode aparecer. Então isso são coisas que você não tem como prever de antemão. Por exemplo, você não sabe qual protocolo vai mudar, você não sabe qual novo fornecedor de SF vai entrar, você não sabe qual nova regra da legislação vai ser inserida, mas você sabe que essas coisas podem acontecer. Então, se podem acontecer, você tem que fazer a modelagem de uma forma que você consiga amenizar, né, esse problema quando ele acontecer. Então, o ponto de variação, né, seria o atual, que é necessário ser feito, e o ponto de evolução seria futuro, né, provável de acontecer, né, não há garantias. Então, o ponto de variação versus o ponto de evolução, você tem que ter cuidado com a especulação, né? Você tem um custo de trabalhar os pontos de evolução, não pode ser demasiado, não tente pensar em tudo, né? Isso é impossível, então você tem que avaliar novamente os riscos, as probabilidades, as chances desses riscos acontecerem, né, de serem efetivados, e a partir disso é que você vai trabalhar essas características de prevenção, né? Não tente pensar em tudo, ou prever tudo, ou fazer um software perfeito, porque isso é impossível, tá? Então, a alta flexibilidade ela pode ser custosa hoje, né? E a inflexibilidade pode ser custosa amanhã. Então, você tem que fazer o balanceamento, né?
vale a pena eu aumentar o meu custo hoje e poupar no futuro, ou eu vou fazer da pior forma possível hoje, o negócio é entregar, botar para rodar, e depois no futuro eu vou sofrer com isso, né? Então você tem que levar isso em conta. E tem algumas pesquisas que indicam aí que o fracasso dos softwares, né, na casa dos 60% dos fracassos de software é por conta que não se consegue dar manutenção e evolução de forma adequada. Isso acaba inviabilizando o uso do sistema, sendo mais o custo-benefício é melhor você fazer um novo do que você tentar melhorar esse software que está tão ruim a isso, né? E vejam que não é um número baixo, né? Na casa aí dos 60%. Então, é um número altamente efetivo, né? Então, você tem que tomar bastante cuidado com essa parte de manutenção e evolução do software, tá? Você tem as variações que aparecem recorrentemente, né, nos projetos e elas possuem soluções, né, que são os projetos. Então, essas variações que acontecem com frequência, elas já estão tratadas dentro dos projetos, dos padrões, né, que são aqueles contextos, aquela descrição do problema. Então, isso são essas variações que acontecem com frequência, tá? Um exemplo, né, um sistema de informação com banco de dados. Você vai ter uma aplicação web mais um banco de dados relacional, por exemplo. As variações que devem ser protegidas, né? Ou seja, que devem ser aplicados o padrão variações protegidas, né? Você tem um modelo ou esquema físico do banco de dados, né? Isso é uma coisa que pode variar com o tempo. Você tem a interface do usuário, que com certeza vai mudar, né? Você tem as regras de negócio, que também mudam, mas com uma baixa frequência. Você tem também o acesso simultâneo àquele sistema, né? Agora você tem lá, por exemplo, 10 mil pessoas acessando o sistema, mas daqui a uns 2 ou 3 anos você pode ter 100 mil ou 200 mil. Então, você modelou o seu software, você fez uma arquitetura efetiva para garantir que o seu software seja escalonado para ter essa quantidade simultânea de acesso. Se você não fez isso, se você não tratou da arquitetura, na parte da modelagem, é muito difícil que você consiga fazer isso agora sem ter que reestruturar ou refazer grande parte aí do seu sistema, tá? E é nesses casos que muitas vezes não vale a pena você tentar consertar o que foi feito errado no início, porque o custo vai ser mais alto do que se você começar a fazer do zero novamente, tá? Então, pessoal, esses são os 9 padrões GRASP, né, que nós vimos aqui no decorrer dessas aulas. Espero que vocês tenham compreendido aí, pelo menos de forma superficial, o que cada padrão desse faz ou tenta resolver, né? E de resumo, você tem os tipos de responsabilidades, né, que a gente já falou. Você tem as responsabilidades de fazer e as responsabilidades de saber. Então, no fazer, você tem algoritmos, rotinas, processamento, onde a classe ou o objeto ele sabe fazer e resolver aquele problema, né? Por exemplo, calcular frete. Enquanto no saber, né, ou seja, aquele objeto, ele conhece aquele dado, ou ele sabe quem resolve aquele problema, né? Então, ele sabe como resolver aquele problema, mas não é ele que resolve de forma direta. Um exemplo seria o endereço de entrega, né? Qual é o objeto que sabe qual é o endereço de entrega, né? Mas não é aquele objeto que faz a entrega, né? Então, é outro objeto, ele repassa essa responsabilidade para outro objeto. Você tem também a decomposição dos objetos, né? Você tem a decomposição representacional, a comportamental e a de invenção. Na representacional, que está ligada aos conceitos do domínio, né? Por exemplo, venda, pedido. E os comportamentais estão ligados ao comportamento esperado do sistema, né? Por exemplo, processamento do pedido, né? Lembra que isso aqui estão ligados àquela parte da computação, né? Isso aqui mais ligado àquela parte do domínio. E você tem a invenção, né? Que são aqueles comportamentos intrínsecos ao domínio de desenvolvimento de software, né? Por exemplo, a fila de pedidos em processamento, né? Então, são coisas que você não tem uma referência no mundo real, também não refletem um comportamento, mas elas fazem parte de um cenário que é necessário para poder a computação ocorrer, tá? E o processo de organização de responsabilidades, né, é sempre orientado a requisitos e problemas. Não tentem fazer, né, coisas, tentar inventar coisas demais. Você tem que estar sempre guiado aos requisitos e à resolução de problemas. Para cada requisito pode ser feita uma abordagem top-down ou bottom-up, né? Na top-down você parte da interação dos atores até a lógica de negócio, né? Essa abordagem geralmente ela é mais fácil para você tentar identificar apenas elementos necessários, né? Que é o que se espera de um sistema bastante enxuto, né? Com alta coesão.
Você tem também a abordagem bottom-up, né, onde você parte de baixo para cima, né, você parte da lógica de negócios ou de dados e você vai chegando na interação dos atores, né. Essa é mais difícil, mas pode gerar elementos desnecessários, tá? Você tem também a modelagem visual, né, onde você tenta organizar os elementos e esboçar as interfaces dos componentes, e ela serve como uma comunicação entre equipes stakeholders, né. Não é o fim, né? Lembre-se que modelagem visual não é o fim, é apenas um meio de você chegar no software rodando, né? Você vai usar essa modelagem visual para tentar repassar informação, né? Para modelar ideias, para melhorar o processo criativo e de pensar, né? Você tem também os padrões didáticos, né? Que representam aqueles fundamentos básicos do design orientado a objeto, e eles podem ser enxergados em outros padrões também, né? Bem, pessoal, por fim, né, percebam que os padrões GRASP eles são instruções que, né, de forma intuitiva, né, muitas vezes de forma intuitiva, já tentamos implementar no projeto e implementação do software. Né? Ou seja, a gente já tenta fazer o que esses padrões aqui nos dizem para fazer de forma intuitiva. Né? A gente sabe que essa seria uma melhor forma, mas muitas vezes a gente foge dessas implementações dos padrões para tentar poupar tempo, né? Mas muitas vezes isso não vale a pena, tá? Então, bastante cuidado ao fazer isso. Né? Então, os padrões eles são abstrações para melhorar a qualidade do software produzido de uma forma geral, né? Então, tendem sempre a fazer uso desses padrões, né? Incorporar a ideia por trás dos padrões e não se amarrar, né? Se inventar, né? Se inspirar nos padrões, mas não se amarrar aos padrões. Bem, pessoal, as referências são os capítulos do livro 17 e 25, do livro base da disciplina do Larman, né? E outras referências foram utilizadas no decorrer dos slides, estão nos slides, né? E é isso. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, podem perguntar aí. E obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.